Estamos aqui no Espaço Brasil Energia com Márcio Félix, presidente da ABPIP e CEO da ENP. Márcio, obrigada pela entrevista. Eu vou começar te perguntando sobre um tema que já foi apresentado aqui algumas vezes, que é a oferta permanente. A ENP segurou um pouco o próximo ciclo para rever as áreas que têm alguma restrição ambiental, fazer uma limpeza, digamos assim, em áreas problemáticas. Como é que você está vendo isso, né? Esse adiamento, como é que isso fica para a expectativa da ABPIP? Na realidade, houve novas orientações do Conselho Nacional de Política Energética em relação ao conteúdo local, mesmo não mexendo nos conteúdos do onshore. Tem algumas mudanças que vão levar à necessidade de mexer nos editais. Essa questão da melhor definição das áreas sobre sua licenciabilidade do ponto de vista ambiental. Acho que a ANP vai aproveitar e fazer alguns aperfeiçoamentos, né, como a ideia de digitalizar mais alguns processos, simplificar e ter uma própria regulação da ANP. Está tudo no edital, não tem um manual, assim, portaria, uma resolução para você consultar. Então, o ciclo também só começa quando alguém manifesta o interesse. Então, acho que a indústria acaba... O que acontece? Tem acontecido normalmente nas rodadas, né? Está tudo parado ali, de repente alguém manifesta interesse. Aí sai vários manifestando interesse, aí tem uma segunda rodada. Então, assim, a gente já tem um estoque. Eu diria que a gente está numa espécie de entre-safra, independente dessa paralisação, desse período de parado para obras, né, como se colocou lá no slide, né, que ele é em obras, né. Então esse momento é bom para se arrumar também, porque as empresas estão se estruturando, né, novas empresas estão surgindo, a gente tem desafios em relação às garantias. Eu acho que é uma coisa que a ANP vai aproveitar também nesse período para acertar a questão da participação das seguradoras nesse mercado de garantias, que elas são muito importantes e elas estão fora no momento. Não tinha exigência em resolução, mas isso vai passar a constar dos editais, é isso? A questão é que houve uma mudança da ANP e a SUSEP, né, que é a reguladora das seguradoras, também fez lá uma outra portaria, não concordou, então criou um impasse. E as seguradoras que boa parte do mercado segurado, o mercado que tem garantias, é através das seguradoras e não bancos. E os bancos têm outra lógica, então são muito mais exigentes, muito mais... Não é exigente, é como se fosse fazer um seguro de um carro num banco. O banco pode dizer, peraí, quando você ganha, você vai ter... Então é um outro... Não é simplesmente eu pago aqui, pronto, está segurado. Porque você compartilha o seguro até com grandes seguradoras internacionais. Então isso desequilibrou um pouco o mercado de seguro. Então essa estruturação toda está sendo até bem vista, né? E ao mesmo tempo as empresas se preparam para... Porque o último ciclo foi muito bem sucedido, né? Muitas áreas foram vendidas. Com certeza. E há uma expectativa da ANP que em janeiro, né, seja colocado, ou seja, no primeiro semestre do ano que vem, tem esse novo ciclo. O outro foi em dezembro de 23, então vai ficar um ano e pouco sem... E em termos de conteúdo local, a ABPIP tem alguma demanda sobre isso, sobre reduzir o conteúdo local? Cria alguma restrição, alguma dificuldade? O conteúdo local, ele tem, né, para todas as áreas concedidas, ele não muda. Então a mudança está para novas áreas, não se aplica para o onshore. Dos 3 categorias lá, 2 são a mesma, que permite uma flexibilidade, transferir um crédito que você tenha de um projeto para outro. Então, assim, a mudança é muito pequena e, na verdade, a gente defende a estabilidade. Quanto mais estabilidade, melhor. Então, essa mudança vem como provoca, né, tem que ter ajustes e etc. Isso pode, eventualmente, fazer uma diferença para grandes áreas do offshore, mas a gente não está com esse estoque hoje
aquelas áreas do pré-sal que foram muito disputadas, aqueles leilões bilionários, não é esse o cenário que nós temos no momento. E agora, falando de transição, não tem como deixar de falar, até aqui esse tema também tem sido endereçado nas palestras. Como é que a BPIP está vendo, está atuando em prol da transição? Vocês fizeram contribuições na consulta pública do MME. Qual foi essa contribuição? O MME, acho que é uma iniciativa importante, né? O Ministério da Minas e Energia teve de colocar qual a contribuição da indústria do petróleo e gás nessa. Se fala muito em financiar, né? Então, por exemplo, pesquisa, desenvolvimento e inovação, as verbas, chamada verba ANP, mas a verba assim, decorrente das participações governamentais, essas verbas, elas, vamos dizer assim, ficaram limitadas e hoje se fala em financiar outras energias ou energias conexas, né? A integração, a simbiose energética, sincretismo, sei lá que nome que a gente possa dar. O Brasil, então, tem o blend, né? A mistura de gasolina com etanol, de diesel com biodiesel, agora o gás natural com biometano, está começando, né? Tem lei do combustível do futuro sendo discutida no Congresso. E, enfim, então o hidrogênio que está por vir, toda essa discussão da eletrificação da frota quer dizer, que está no Brasil, vai ser veículo híbrido, é o híbrido flex, é o elétrico puro, é o híbrido podendo carregar, enfim, na tomada, né, o chamado plug-in. Então, acho que essa discussão ela está se tornando mais madura. Já teve muito mais, assim, de uma mudança mais radical, mais rápido. Está se entendendo que essa transição, tem várias terminologias, né? Alguns chamam de adição de novas energias. Então, porque na realidade, eu até, assim, estou falando que daqui a pouco a gente vai ter que discutir a preservação do petróleo, porque ele também tem uma importância, ele não vai poder ser... É claro que ele naturalmente vai ser preservado, mas estrategicamente, então o país tem uma política de exploração e produção que foi aprovada, inicialmente foi em 2004 e foi revisada em 2017, que está valendo hoje, e tudo que se faz está baseado nessa política. Os grandes objetivos da ANP em relação a essa área de exploração e produção, dos leilões, ritmo, para aumentar o fator de recuperação, que bacias a gente vai explorar a nossa... Então, eu acho que essa discussão hoje é a base desse momento nosso de transição energética. Não só a gente anunciou aqui também o início de um grupo de trabalho chamado de descarbonização, que é um termo mais forte, né? E até um colega que estava apresentando, ele falou, eu não sei se vai ser um documento interno, se a gente vai divulgar, como vai divulgar. Eu falei, não existe mais documento interno, vamos chamar assim, né? Mas é uma discussão que vai ter, então, na realidade, até o que eu comentei hoje aqui na feira, o nível de consciência de todo mundo está aumentando, e as medidas vão, quer dizer, desde, talvez no primeiro momento, assim, negar que existia, não é que existe conexão com mudança climática, isso é outra coisa, mas negar que é necessário fazer. Então, assim, é uma questão de consciência. É importante ter conservação de energia, ter uma eficiência energética maior. Você não pode, por exemplo, o que os independentes fazem? Se você aumenta o fator de recuperação, você usa as mesmas instalações. Se você compara isso com uma situação de entrar numa nova área, começar tudo de novo, você está contribuindo para a sustentabilidade, para a Noruega, quando surgiu a indústria de petróleo nos anos 60, ela criou alguns mandamentos e surgiu a base de, por exemplo, de alguns fractais lá foi assim, vamos ter o máximo fator de recuperação possível. Vamos usar o mínimo de gente exposta ao risco no offshore. A infraestrutura de gasodutos do Mar do Norte vai ter uma saída para cada país, independente do tamanho. Então foram regras de convivência que a Noruega, de certa forma, liderou isso aí.
a divisão entre os países das projeções, tudo. Então foi uma engenharia, uma coisa, a questão de só podia gastar 4% da arrecadação. Os 96% é para criar um fundo soberano que hoje é o maior do mundo, que num país pequeno. Então tudo isso é sustentabilidade visto de uma outra forma, um nível de educação muito mais alto por conta da disponibilidade de recursos, das pessoas serem mandadas para outros países, para conhecerem novas culturas. Então, eu acho que a discussão é muito mais ampla. Nossa contribuição lá no relatório do MME vai nesse sentido, né, do que a gente, como independente, faz. Nós produzimos também, de certa forma, relativamente um volume maior, um percentual de gás maior. Nós temos uma pegada geográfica também maior do que no Brasil, né, que as grandes empresas. Então temos uma relação direta com a sociedade em vários locais. Então tudo isso a gente tem que levar em conta para, quer dizer, quando está substituindo petróleo por gás, quando você está otimizando o consumo de energia, você está fazendo tiebacks, né, equipando um poço e conectando ele numa distância grande pelo fundo do mar, você está economizando uma plataforma, deixando de utilizar helicópteros, barcos, Então tudo isso contribui, talvez não seja isso que a sociedade ou alguns críticos de plantão falam que deve ser, que é a coisa mais radical, mas a falta, vamos dizer assim, se tá bom, vamos parar de produzir petróleo, a gente também ia ter consequências, porque o mundo ainda é muito dependente. E não é só o petróleo para o transporte, que é onde está a maior discussão. É toda a indústria petroquímica que precisa ter substituição. O asfalto, por exemplo, que movimenta. A gente está falando de carros elétricos, de até uma rua, lá, uma avenida lá nos Estados Unidos que tem carregamento sem contato, né? Então os carros passam e carregam a bateria naquela. E aí o pessoal mostra é tudo com asfalto. Às vezes os carros que mostram que, olha, esse carro aqui é carbono zero. A gente vê até aqui no Brasil alguns veículos de empresas de transporte ali, de mais leve, mas aí o pneu, assim, a quantidade. Então acho que tem que ter um olhar maior e a gente conservar, entender, mas certamente a indústria, conclusão aqui que a indústria precisa, né, cada vez mais contribuir, entender e preservar os recursos que o planeta, que é um só, tem, né? É uma mudança de paradigma, até tendo em vista que dificilmente pararemos de usar petróleo completamente, né? Vai ser apenas uma combinação de todos esses fatores, de todas as fontes, para que preserve, use de forma eficiente. Isso também colabora, né? Imagino que seja esse o caminho. Com certeza, e tem que ter um custo competitivo para a sociedade. A gente tem um planeta que ainda tem 600, 700 milhões sem acesso a nenhum tipo de energia elétrica ou consumindo carvão vegetal, enfim, consumindo coisas que não são sustentáveis. Então a gente vê toda essa discussão, né? A gente está vivendo com questão lá do Rio Grande do Sul, uma conexão imediata, né? Sem nem discussão. A gente vai ter o ano que vem no Brasil a Conferência das Partes 30, né? Da questão lá em Belém. Então tudo isso mexe, como a Rio 92 lá atrás já mexeu com o pensamento. Acho que vai ser o Brasil esse ano está com o G20. Então essas discussões todas levam à posição das super majors, né? Então da Agência Nacional de Energia, enfim, de todo mundo. A gente está tendo uma evolução, e a resultante vai ser certamente um momento melhor na energia do Brasil e do mundo. Tá bom, agora só uma última pergunta. Você vai moderar um painel mais tarde sobre o dinamismo do onshore. E aí eu queria te perguntar como é que está agora, qual é a perspectiva que você vê, né? Passamos por um momento de inflexão, ano passado
quando as empresas começaram a investir para aumentar a produção, né, a partir do desinvestimento. Agora a gente está vendo fusões. Como é que vai ser? Qual é a sua visão daqui para frente para o mercado das independentes, no onshore especificamente? O onshore, desde que eu comecei a acompanhar nesses últimos anos, essas mudanças todas que têm acontecido, se tornou o setor mais dinâmico em termos da energia das pessoas, da alegria, sei lá, o grupo de troca de informações aí em redes aí é o grupo mais animado, o grupo mais positivo, o grupo que está unido. Esse circuito dos produtores independentes, boa parte deles do onshore, temos também produtores offshore, mas especialmente aqui no norte e nordeste se concentra, tem atividade também no mar, mas se concentra mais em terra. Então a gente vê que essa é uma feira nova que se consolida, uma coisa bacana, com a plasticidade, com a leveza, enfim, muito, para mim é um grande sucesso e já com a responsabilidade, a partir do ano que vem, passar a ser a cada 2 anos. Então, é um evento que veio para ficar e outros que estão já no circuito. Então, o dinamismo, né, tem visto de várias formas. Eu acho que a nova etapa do dinamismo que a gente vai poderá observar a partir de agora, é o chamado mercado secundário, terciário. Ou seja, a Petrobras, lá atrás, tentou até vender assim, os campos menores. Mas os campos menores faziam parte de um polo, de um cluster, e eram inseparáveis no modelo da Petrobras. Então, a Petrobras criou os polos, né, esses foram vendidos, e agora acho que vão ser destacados dos polos. Alguém vai chegar assim, peraí, esse polo, em 20% dos pós, eu tiro 80% da produção, tal do Pareto, né, aquela... Então, assim, mas tem uns postos que eu não estou nem mexendo, não estou nem tempo, porque produz 1 barril, 2, 5, 10 barris por dia. Então vão ter empresas especializadas em fazer, e não necessariamente vai comprar, vai talvez prestar um serviço, vai fazer algum tipo de negociação. Acho que a gente vai começar, além de ter novas tentativas de consolidação, que pode acontecer uma ou outra, mas assim, não teria sentido criar uma super empresa independente, uma única empresa, que é reproduzir o modelo que se quis mudar, né? Para ter mais diversidade, mais pluralidade. Então, assim, o que vem agora, para mim, depois dessa fusão aí que está em processo ainda de conclusão entre Enalta e a 3R, a gente ouve falar de outras, né? Como é que vai ficar o onshore, como é que fica cada empresa dessas aí. Bom, tem alguns ataques especulativos, como se vai mandar uma carta, não sei o quê, como já houve, né, entre 3R e Petro Recôncavo, que deu uma guinada e foi para... Então acho que a gente vai ter algum tipo desse de movimento, mas eu acredito mais no efeito do mercado secundário e de também uma outra coisa que vai trazer dinamismo para o onshore, é o seguinte, essa nova onda aí de inteligência artificial, de digitalização da indústria 4.0, a gente tem uma quantidade de dados muito grande disponível. Isso aqui na Bahia tem um supercomputador do Senai Cimatec, que é utilizado por várias empresas que não têm um supercomputador para chamar de seu, né? E então, assim, a gente tem uma quantidade de poços muito grande já perfurada no Brasil, em terra. Esses poços têm informação real. Então você, imagina, visitar toda a história, toda a vida pregressa desses poços, que às vezes estão ali abandonados, provisoriamente ou em definitivo, integrar com a sísmica, integrar com as concessões que existem. A gente vai fazer descobertas ainda no papel, e essas descobertas vão ser novos investimentos que vão ser materializados sem ter uma demanda de tempo muito grande. Então, integrar os dados, quer dizer, mercados secundário, terciário, porque eu já estou dizendo pequenininho, vendendo para o menor ainda, né? Mas esse mercado e uma eventual fusão a mais ali, e essa questão do data mining, da garimpagem desses dados e transformar isso num novo negócio. A gente tem uma característica, nossas bacias terrestres são muito isoladas, né, muito fragmentadas, né,
Então as distâncias entre elas são gigantescas para ter uma abordagem normal. Então a gente tem que usar esse kit da indústria 4.0 para a gente sobrevoar de um drone, super drone aí, e chegar nos resultados. Isso aí, Márcio. Muito obrigada.